O som vinha debaixo da terra. Não lembro exatamente o que me fez olhar para o túmulo naquela hora, mas algo me obrigou a parar. A noite estava especialmente silenciosa, mais do que o normal, para um cemitério no interior do Paraná. Nenhum grilo, nenhum vento, só o peso do breu sobre as lápides. Trabalho como coveiro há 19 anos. Já vi coisa estranha assim. Mas naquela noite de quinta-feira, eu descobri que ainda havia espaço para o medo dentro de mim. Eu estava indo embora. Já tinha trancado o portão. Passei pelo setor mais antigo, onde as covas datam do começo do século passado. Um hábito besta meu. Contar os túmulos com a lanterna. 1, 2, 3. Foi quando ouvi. Um som abafado, como alguém batendo em madeira. 3 batidas secas, e depois silêncio. Fiquei parado. A lanterna tremia um pouco na minha mão. Achei que era coisa da minha cabeça, eco de algum barulho lá da estrada. Dei mais 3 passos. Toque, toque, toque. Aí eu ouvi um sussurro. Vinha de dentro da terra. Fraco, rouco, e eu juro por Deus, parecia que dizia: me tiram daqui, por favor, tá escuro. Meu estômago virou. Me aproximei. Ajoelhei ao lado da cova de número 304-B. Um senhor tinha sido enterrado ali 3 dias antes. Nome: Sebastião Cardoso. 78 anos. Derrame fulminante. Corpo liberado sem autópsia. Encostei o ouvido no chão. Silêncio. Então, toque, toque, toque. A voz voltou, e dessa vez gritou: eu tô vivo, filho da puta! Me tira daqui! Levantei como se o chão tivesse me queimado. Liguei pro zelador do cemitério, um velho amigo. Disse que precisava desenterrar uma cova. Urgente. Ele achou que eu estava bêbado, mas topou. Chegou 20 minutos depois, com as ferramentas. Começamos a cavar feito loucos. A cada pá, eu sentia o cheiro da terra úmida misturado com outra coisa. Algo doce, podre. Quando abrimos o caixão, o corpo do seu Sebastião estava lá, imóvel, frio, boca aberta. Mas havia marcas de unhas por dentro da tampa. A madeira arranhada, os dedos cobertos de sangue seco. E os olhos abertos, olhando direto para mim. A perícia veio. Disseram que foi um caso raríssimo de catalepsia. Ele foi declarado morto, mas ainda tinha atividade cerebral. Acordou dentro do caixão. Só que aqui vai o que ninguém soube. Quando fecharam o caixão de novo, para fazer o enterro de verdade, eu estava sozinho com ele por uns minutos. E eu ouvi. Juro por tudo que é mais sagrado. Ele riu. Riu baixo. Um som engasgado, úmido, como se o próprio inferno tivesse achado graça daquilo tudo. Nunca mais voltei a pisar naquele setor. Mas às vezes, quando passo perto da 304-B, ouço de novo. Toque, toque, toque. Sabe? Tem coisas que a gente leva pra cova junto. Mas essa aqui eu preciso contar antes que me leve. Eu me chamo Agenor. Sou coveiro desde 1976, aqui no interior do Paraná. Lugar pequeno, sabe como é. Todo mundo se conhece. Todo mundo vai parar no mesmo canto depois de velho. Ou mais cedo, quando a desgraça chega antes da hora. Nunca fui de acreditar nessas coisas de assombração, apesar do ofício. A morte para mim sempre foi parte do dia. Eu já enterrei criança, velho, gente destroçada em acidente, até suicida. Nunca tremi, nunca. Até aquela madrugada de julho de 1983. Era um sábado, lembro bem. A chuva fina vinha desde a tarde. E o barro no cemitério estava grosso, pegajoso. Eu fiquei até mais tarde fechando uma cova, porque no domingo ia ter enterro cedo. E o padre me pediu para deixar tudo pronto. Não queria ninguém enfiando o pé na lama até a canela durante o velório. Fiquei ali, só eu, a enxada e os mortos. Mas foi quando terminei o serviço e fui guardar as ferramentas no galpão que ouvi o que não devia. Passos leves, mas firmes, atrás de mim,
no meio dos túmulos. Virei. Nada. Só a serração baixa e o som da chuva nas folhas secas. Falei alto, meio bravo. Tem alguém aí? Aqui não é lugar de brincadeira. Silêncio. Foi aí que senti o cheiro. Um fedor de coisa podre, mas não era carne morta. Era diferente. Era como madeira velha molhada com sangue. Eu não sei explicar. Era um cheiro que dava nojo e medo ao mesmo tempo. Aí eu vi, atrás do mausoléu da família Brandão, onde o velho coronel foi enterrado no ano anterior, tinha uma figura. Meio curvada, pele branca demais, quase azulada. Os olhos, 2 buracos fundos, me encarando. Não se mexia, só me olhava, parado. Eu queria correr, juro por Deus. Mas o corpo travou. E então, aquilo começou a sussurrar. Mas não com a boca. Era como se a voz entrasse direto na minha cabeça. Disse meu nome. Disse coisas que ninguém sabia. Coisas da minha infância. Coisas que eu nem lembrava mais. E aí me falou algo que nunca vou esquecer. Você enterrou alguém vivo. Me gelou o sangue. Comecei a tremer. Aquilo apontou para o fundo do cemitério, para o lado velho, onde os túmulos de terra ainda ficavam sem lápide. A voz dentro da minha cabeça repetia. Ela ainda respira. Eu fui. Com as pernas bambas, mas fui. Peguei uma lanterna velha e uma pá. Caminhei até o local que ele indicou. A chuva engrossou e o vento começou a uivar. Chegando lá, reconheci a cova. Era da Dona Lourdes, uma senhora que foi dada como morta de infarto na semana passada. O médico do posto assinou o atestado sem nem mandar para o IML. Era assim naquela época. Morreu, enterra. A voz parou. O fedor sumiu. A figura, quando olhei para trás, também não estava mais. Eu não sei o que me deu. Comecei a cavar. Cavar como um louco. Pá por pá. Até a madeira do caixão aparecer. Quebrei a tampa com a pá. E lá estava ela. Os olhos arregalados. A boca cheia de terra. As unhas todas quebradas. Ela tinha acordado lá dentro. Foi aí que vomitei. Chorei. Gritei. Me senti o pior ser humano do mundo. No outro dia, ninguém acreditou. Disseram que ela tinha morrido sufocada no próprio velório e que era tarde demais. Que era uma tragédia, mas nada sobrenatural. Mas eu sei o que vi. Eu sei o que ouvi. Desde aquele dia, a figura aparece de tempos em tempos. Sempre quando alguém vai ser enterrado às pressas. Sempre me olhando. Me lembrando do meu erro. Por isso eu te digo, se um dia você for enterrar alguém e sentir um cheiro estranho, ou ouvir passos no barro, cava de novo. Porque nem sempre os mortos querem ficar quietos. É difícil começar essa história. Até porque, até hoje, não sei se o que vi foi real, ou se o próprio diabo resolveu brincar com minha sanidade naquela noite. Só sei que desde aquele dia, nunca mais trabalhei depois do pôr do sol. Eu era coveiro do pequeno cemitério de Santa Brígida do Norte, no interior de Minas. Era o ano de 1954. Um tempo em que a gente confiava na reza e fechava os olhos para o que não entendia. Trabalhei naquele Campo Santo por mais de 20 anos, sempre sozinho, com a pá e meu radinho a pilha, tocando músicas que hoje ninguém mais escuta. Naquela noite, eu estava enterrando o corpo de um homem que ninguém reclamou. Morreu na beira da estrada, sem documento, sem passado. O padre fez uma cerimônia rápida e foi embora antes que escurecesse. Eu fiquei para terminar o serviço, como sempre fazia. Mas naquela noite, algo estava errado. O céu estava limpo, mas uma névoa começou a se formar, espessa e gelada, mesmo sem vento. Os grilos pararam de cantar e o radinho chiou, como se alguém estivesse sussurrando no fundo da música. Quando olhei de novo para a cova, juro por Deus que o caixão estava aberto. Mas eu mesmo tinha fechado antes de jogar a primeira pá de terra. Dentro do caixão, o morto estava sentado,
os olhos abertos, olhos pretos, vazios, como buracos. A boca também estava aberta, mas não parecia um grito. Parecia que ele ia falar alguma coisa. Eu travei. Não conseguia me mexer. Ele só ficou me encarando por longos minutos, até que, sem mover um músculo, ouvi dentro da minha cabeça uma voz rouca, arranhada. Você cavou para mim. Agora cava para você. Corri, larguei tudo, deixei a pá, o radinho, até o lampião. E jurei nunca mais voltar ali à noite. No dia seguinte, fui até o cemitério com outros 2 homens da cidade. O caixão estava fechado, tudo em ordem, como se nada tivesse acontecido. Mas a minha pá, estava fincada em outra cova. Uma cova vazia, aberta. E na cruz de madeira improvisada estava entalhado o meu nome, com data de nascimento. E a data da noite anterior como data da morte. Muita gente ouviu minha história quando contei no rádio, lá na Rádio Sertaneja FM. Dizem que uma mulher que ouviu o relato ao vivo desmaiou e nunca mais voltou a falar. Outros começaram a dizer que o morto da estrada era um enviado do inferno, ou que eu vi um presságio. Eu não sei. Só sei que, desde aquela noite, quando me olho no espelho, às vezes, por um segundo, não vejo meu reflexo.